Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline Alves, eu sou estudante de Direito do primeiro período da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre o livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, especificamente sobre cidades e vilas. Então, Darcy Ribeiro ele inicia seu capítulo de cidades e vilas já dizendo que o Brasil ele nasce como uma civilização urbana, porém ele ressalta também que há uma separação entre o âmbito rural e o âmbito urbano. A primeira cidade do Brasil no primeiro século foi Bahia, juntamente com Rio de Janeiro e João Pessoa. Já no segundo surgiram outras cidades, como Olinda, Belém, São Luís e Cabo Frio. No terceiro século aconteceu uma internalização dessa ideia de urbanização, principalmente com São Paulo, Mariana, em Minas Gerais, e Oeiras, no Piauí. No quinto século, aconteceu uma expansão dessa urbanização sobre todo o território brasileiro. Quando os holandeses pisaram no Brasil, eles enriqueceram bastante a região do Recife, juntamente com as minas, principalmente reverberando essa prosperidade na cidade de Ouro Preto. Quando aconteceu essa valorização do açúcar, os senhores de engenho eles se deslocaram para as regiões de Recife e Bahia. Quando aconteceu a abolição da escravidão, essa massa escravizada se deslocou para as regiões de Rio de Janeiro e Bahia, o que mais na frente, nos dias atuais, se tornariam favelas. Nesse período também estava acontecendo uma crise de desemprego enorme na Europa, o que fez com que vários europeus, 7 milhões, viessem para o território brasileiro. Principalmente se concentraram, em sua grande maioria, nas regiões de São Paulo, onde eles revitalizaram a economia local e foram responsáveis pelo primeiro surto de industrialização no território brasileiro. As cidades e vilas coloniais correspondentes a questões agrárias, elas foram implementadas pela coroa portuguesa com o intuito de comércio, através da importação e do contrabando, além de desenvolverem prestações de serviço, como cobrança de impostos, assistência religiosa, que elas eram ligadas principalmente às atividades escolares, assistência médica, legalização de herança. A sua segunda principal função era da exportação de açúcar, ouro e outras mercadorias, além da importação de escravos e de manufaturas. Como funcionava a pirâmide social dessa época? Então, a classe alta urbana, ela continha, dentro dos seus percentuais, escrivães, meirinhos, militares e sacerdotes. Porém, acima deles encontravam-se os senhores feudais, que era a galerinha que possuía terras. A massa de brancos e mestiços, que eram livres e paupérrimos, eles desenvolviam serviços para os senhores feudais e para os comerciantes. E esses trabalhadores, eles desenvolviam suas atividades laborais sem remuneração, e eles obedeciam devotamente aos seus patrões, por conta que eles recebiam regalias, que eram só moradia, alimentação, coisas básicas. E as atividades que essa massa de brancos e mestiços desenvolviam para os seus senhores eram de auxiliar nas atividades domésticas, além de produzirem sabão, linguiça e doces. Abaixo deles vinha a massa escravizada, que faziam de tudo para os seus donos. O crescimento de vários núcleos urbanos ajudou no desenvolvimento de atividades autônomas, porém, eles só conseguiam uma ascensão social respeitável se obtivessem terras em posse, e somente as regiões mineradoras que se encontravam independentes dessa produção agrícola. Também teve a criação de portos de exportação na Amazônia, principalmente com essa economia extrativista de borracha. Aquelas cidades que surgiram com o café e a cafeicultura, elas acompanharam a sua ascendência e decadência, ou seja, se tornaram cidades fantasmas após a sua decadência. Essas cidades e vilas no território brasileiro, elas tinham principal papel e função gerir a ordenação colonial, além de promover proventos para a economia portuguesa.